E aí, tá tudo sussa com você? Eu sou o 56 e eu já quero fazer um top 5 dos melhores AD Carries da atualidade. Sim, como esse ano tá sendo o ano deles, o meta dos AD Carries, os times com grande AD Carries estão brilhando, eu quero fazer um top 5 dos melhores AD Carries desse ano 2018, do começo da temporada até agora. Então, a ideia desse vídeo vem de um inscrito aqui do canal, Marcelinho, grande, Marcelinho, amigo meu inclusive. Ele inclusive me ajudou a montar essa lista. Pois então, o engraçado é que eu montei a minha lista, meu top 5, e eu tava dando uma olhada e eu achei uma entrevista do Reckless que eu acabei perdendo, não vendo. Eu costumo acompanhar essas entrevistas, que ele montou a lista dele dos top 5. E as nossas listas ficaram muito parecidas, eu achei até engraçado depois, mas eu montei a minha lista antes da do. Quer dizer, antes não, né? Eu montei antes de ver a dele, eu não me inspirei em nada na lista dele. Eu só conferi e deu muita coisa parecida. Eu achei engraçado. Então vamos começar logo. O quinto lugar é o próprio Reckless, né, que fez a lista, ele se colocou em quinto, eu também coloco ele em quinto, o único jogador do ocidente, tanto na minha lista como a dele. Depois aí pra cima a gente vai ter algumas mudanças. E o que chama tanta atenção do Reckless? Talvez não tanto a habilidade mecânica dele, que sim, é muito apurada, mas a capacidade de liderança que ele tem. Pra quem não sabe, o Reckless é o shot caller do time dele. Ele é o capitão, ele é o cara que dá chamadas, ele é o cara que lidera. E isso é um papel muito importante, que a AD Carries realmente não fazem, porque a AD Carries são caras muito movimentados, muito focados no jogo dele, na mecânica dele, em teamfight e tudo mais, em farmar e rotação do mapa, não presta tanta atenção assim no que está acontecendo em volta. Ele, além de fazer isso tudo que o AD Carry tem que fazer muito bem, ele ainda é um excelente shotcaller, um excelente capitão. E isso, ele consegue provar isso, porque esse time da Fnatic não é um time fácil de ser controlado. Ele tem jogadores que jogam em estilos muito diferentes, e ano passado ele tinha jogadores novatos, o Brox e o Caps, dois novatos, ou seja, jogadores limitados. Então o cara ainda tem que prestar atenção no jogo dele, ele tem que prestar atenção em cima da carry, em farmar, em estar bem posicionado, que já é uma coisa dificílima. Ele tem que prestar atenção em dar chamadas, saber como ele vai usar os jogadores que ele tem do melhor jeito possível. Ele com certeza tem muita ajuda nos drafts, ele dá muita opinião nos drafts, a gente vê que ele conversa muito nos drafts dos jogos da Fnatic. Então, por esse complemento, tanto capitão como jogador, ele merece sim esse quinto lugar. Ele é hoje o melhor AD Carry do Ocidente, o MVP da Europa. Ele merece sim esse quinto lugar. Em quarto lugar é o único lugar em que eu discordo do Reckless. Foi a única diferença que a gente teve na minha lista dele. Em quarto lugar ele colocou o J.K. Love, o AD Carry da Invictus Game da China. E eu não considero o J.K. Love isso tudo. Porque apesar de ele ter tido um split fantástico na LPL, ele amarelou nas finais. Claro que não amarelou, né? Ele não conseguiu jogar, não conseguiu lidar com a pressão, não conseguiu se adaptar à situação. Alguma coisa aconteceu e ele não jogou aquilo tudo. Tanto é que a Victus Game teve um dos melhores splits, uma das melhores temporadas regulares da história da LPL e não conseguiu ganhar uma melhor de 5. Perdeu tanto para Edward Game, quer dizer, para Royal, perdão, quanto para Rogue Warriors. Ou seja, a campanha deles nos playoffs não teve nada a ver com a campanha deles na temporada regular. Então, por isso, ele pra mim não é isso tudo e a Victus Game também passou a não ser isso tudo. Mas então, quem eu coloco em quarto lugar? É até um nome meio polêmico que eu colocaria aqui, digamos assim, porque é um cara igual o time dele não fez nada esse ano, que é o Ruler, o AD Carry da QSV, a antiga Samsung e tudo mais. E por quê? Sim, a QSV teve um split simplesmente horrível, ficaram em quinto lugar na LCK, não conseguiram fazer nada de split. Por algum milagre eles estão aí, conseguiram chegar aos playoffs, e não foi um milagre. Esse milagre chama Ruler. O Ruler foi o único cara da QSV que jogou alguma coisa nesse split. Ele continua em alto nível. Ele é, querendo ou não, o atual campeão mundial. Ele fez uma final fantástica ano passado, mas não conta, né? Eu tô falando só desse ano. E esse ano ele foi o único jogador da QSV que continuou jogando em alto nível. Os outros jogadores, o Crow fez um split horrível, o Kilv tá horrível esse ano. O Kilv e o Crow estão de sacanagem esse ano, de verdade. Tanto é que ele tem até jogadores novos pra, quem sabe, substituir eles. Eu posso falar disso depois. E o Ambition, que sempre foi o grande jogador desse time, na minha opinião, perdeu esse espaço pro Ruler. Não que o Ambition piorou, o Ruler ascendeu demais do ano passado pra cá. Então eu coloco sim, ele não é brincadeira ser o único jogador nesse time a conseguir levar o time para os playoffs da LCK. Eles quase ganharam, inclusive, da SKT. Foi uma série apurada por conta do Ruler. Ele fez a grande diferença no jogo que eles conseguiram ganhar, ele e o Ambition. Então, apesar do time dele estar horrível, eu coloco ele sim aqui. Eu acho que ele é o segundo melhor DKer da Coreia hoje, quarto melhor do mundo. Sem dúvida nenhuma, apesar do time dele estar tão fraco assim, ele é o único cara que está merecendo alguma coisa nesse time atual da QSV. Então, em terceiro lugar vai um cara engraçado. Por quê? Porque eu não consigo pronunciar o nome dele por mais que eu tente. Vocês sabem que aqui eu gosto de pronunciar o nome dos times e jogadores no idioma original, né, no inglês ou qualquer outro que eles tenham, que eles queiram ser pronunciados. Mas eu não consigo falar o nome desse cara aí com as letras em inglês, então desculpa, foi mal. Que é o SMLZ. Sim, eu também tive que olhar porque eu não consegui decorar o nome dele também. Que é o AD Carry da Rogue Warriors. Eu acho que ambos os nomes podem ser
estranhos pra você, tanto o Rogue Warriors quanto o SMLZ. Por quê? Porque o SMLZ é um jogador que, apesar de há muito tempo, eu tô falando assim porque eu tô tendo que ler o nome, desculpa. Mas apesar dele ser um jogador que tá há muito tempo na cena da LPL, no cenário da LPL, ele nunca foi tão chamado. Ele sempre foi um jogador muito bom nos times que ele passou, mas os times que ele passou nunca foram muito chamativos. O principal deles foi a Oh My God, que ele jogou durante muito tempo. E a Rogue Warriors é um time novo, esse foi o primeiro split deles na LPL, e nesse primeiro split eles ficaram em terceiro. E muito disso foi graças ao duo Flawless e SMLZ. O Flawless é sem dúvida nenhuma o jogador mais chamativo desse time, o Jungle, um cara fantástico, um cara que acho que todo mundo tinha que dar uma olhada pra ver como ele joga, porque é um dos poucos caras que conseguem jogar o jeito que ele quiser, fora do meta, ele joga de Sim, de Kha'Zix e tudo mais, então ele é a grande estrela desse time, da Rogue Wars, o Flawless. Mas o SMLZ com certeza é o grande carregador desse time. Ele é o cara que chega no final do jogo, pode colocar o que quiser na mão dele, hard carry, ele vai conseguir carregar. Ele tem uma champion pool bem vasta que combina muito com esse time, né? Esse time é um time com estratégias bem variadas. Então é impressionante o quão longe esse time da Rogue Warriors chegou, sendo o primeiro split dos caras foi terceiro lugar, passando por cima da Invictus Gaming, que teve aquela campanha fantástica, eles ganharam a disputa de terceiro lugar. Então esse time é sim um time de grande poder na China, que tem muito a amadurecer, como eu disse, é o primeiro split deles, o Flawless ainda é um cara entre aspas novato, né, é o primeiro time que ele joga, tem uma campanha realmente boa, então ele tem muito que aprender, então é um time que eu dou muito potencial futuro, acho que a gente vai ouvir muito falar deles, e a gente vai ouvir muito falar desse cara também, ele é hoje sim o terceiro melhor AD Carry do mundo. E engraçado é que eu e o Rek chegando na conclusão dele ser o terceiro lugar, mesmo ele sendo um cara desconhecido, né, eu tô me sentindo super em entonação com o Rek, daqui pra frente é tudo igual, eu e o Rek. Cara, porra, a gente pensa, é uma cabeça do outro certinho. E quem vai ficar em segundo lugar, acho que todo mundo sabe, né? O grande campeão da LCK atualmente é o Prey e o Gorilla. Sim, o nome é Prey e Gorilla, não existe um separado do outro, não existe Prey e Gorilla ou Gorilla e Prey, é sempre Prey e Gorilla. Mas então, por que esse cara é o segundo melhor do mundo? Porque há muitos anos ele tá em top times e com times muito diferentes. Na época do The Rocks Tigers, o time da Longs ano passado tinha uma cara completamente diferente desse time da King Zone que a gente está tendo hoje, mesmo os jogadores sendo basicamente os mesmos, né? A dinâmica do time mudou muito com a chegada do Peanut, e ele é um cara com um carisma enorme, um potencial de carregador enorme, ele é muito bom mecanicamente falando, tanto como jogador, como líder também, ele é um excelente capitão. O Prey e o Gorilla são uma botlane fantástica juntos. A gente sabe que o Prey e o Gorilla não é o cara que dá as calls, né? Quem dá as calls é o Prey e o Gorilla. Mas ele é sim um AD Carry de altíssimo nível. Eu acho que eu não preciso falar muito dele, porque todo mundo sabe que ele é sim o segundo melhor do mundo. Seria o primeiro, só que a supernova chinesa meio que destruiu ele esse ano, né? O gordinho chinês, o grande vice-campeão, que agora é campeão do mundo, acabou com ele. Então, vamos logo falar dele, que eu não quero mais falar do Prey e Gorilla. Porque o primeiro lugar todo mundo sabe que é do Uzi, não tenho o que falar. Se não tinha quase o que eu falar do Prey do Gorilla, imagina do Uzi, né? Porque todo mundo aqui viu a Masai dele, todo mundo viu que ele jogou, todo mundo sabe que ele ganhou LPL, todo mundo viu uma das melhores campanhas e eventos internacionais da história da League of Legends. Então não tenho o que falar, todo mundo sabe. E eu realmente espero que esse seja o ano dele. Eu que acompanho esse cara desde 2013, sei o quanto que ele sofreu, o quanto que ele perdeu, quanta crítica ele já tomou na vida dele. Realmente espero que esse ano que ele ganhe o LPL, ganhe o MSI, espero que ele ganhe outro LPL, ganhe o Elite Rival de novo, ganhe o Mundial. Eu quero que esse sim seja o ano do Uzi, porque ele é um cara que merece. E só tem uma consideração que eu queria falar. Ano passado, se você me perguntasse quem era o melhor AD Carry do mundo, eu responderia Uzi. Com algumas ressalvas, com alguns poréns, mas o Uzi é o melhor AD Carry do mundo, era no ano passado. Hoje em dia, se você perguntar pra qualquer pessoa que sabe um mínimo de League of Legends, vai responder Uzi com certeza. A situação mudou completamente. O quão esse cara evoluiu em confiança, em gameplay do ano passado pra cá é simplesmente insano. Eu nunca vi um cara bater um martelo tão forte e falar: eu sou o melhor AD Carry da atualidade. Eu nunca vi alguém fazer isso no passado com tanta força. Talvez o Faker lá em 2015 falava que era o melhor mid laner do mundo e tudo mais, mas o Uzi com certeza hoje ele tá muito à frente dos demais. Tanto é que o Reckless colocou o nomezinho do Uzi muito separado do Prey do Gorilla na lista. Então é só isso, se você chegou até aqui, muito obrigado. Eu não consegui procurar a gameplay dos caras separados pra colocar de fundo, né? Então vai ficar um pouco pobre na gameplay de fundo, mas infelizmente não tem o que eu possa fazer. Eu sou um pouco limitado em relação a isso, tanto por questão de tempo quanto por questão de edição, de habilidade, e até o meu computador mesmo. Mas muito obrigado por você ver até aqui. Eu sou o 56, eu falo sobre competitivo internacional de League of Legends. Se você se interessa, se inscreve aí no canal para receber mais vídeos do tipo. Like e comentário é sempre muito bem-vindo. Muito obrigado e fiquem sempre sussa.